Olá! Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num plano de ação super detalhado que mostra como a psicologia pode de verdade transformar um ambiente de uma escola indo muito, mas muito além da sala de aula. Mas vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto. O que realmente faz uma escola ser mais do que só um lugar para aprender matemática, português e história? A verdade é que é um espaço super complexo, né? Cheio de interações, de emoções, de desafios. E para a gente entender por que essa transformação é tão necessária, primeiro a gente precisa olhar de frente para os obstáculos que as escolas enfrentam todos os dias. Indisciplina, alunos que parecem totalmente desmotivados, conflitos que pipocam o tempo todo, dificuldades de aprendizagem, esses são alguns dos desafios mais comuns. E a gente sabe que eles vão muito além de uma nota baixa no boletim, né? E aqui está o ponto-chave. A fonte que a gente está analisando hoje deixa isso bem claro. Esses não são só problemas pedagógicos. Tentar resolver só com mais matéria, com mais prova, simplesmente não vai funcionar. Por quê? Porque as raízes são bem mais profundas. Elas são psicológicas, sociais e muitas vezes familiares. Então, se o buraco é mais embaixo, como é que a gente lida com essa complexidade toda? É aqui que o plano de ação propõe uma nova perspectiva, uma nova lente para enxergar a escola. E a grande ferramenta para isso é a psicologia educacional, que, olha, não é só sobre aquele atendimento individual ou focar no aluno problema, não. É a ciência que ajuda a gente a entender todo o processo de aprendizagem e as relações que formam o ambiente escolar. O objetivo? Promover o desenvolvimento humano de todo mundo ali dentro. E isso nos leva a uma ideia central que é poderosa. O plano convida a gente a pensar na escola não como um prédio, sabe? Mas como um ecossistema. Vivo, interconectado. Onde cada parte, alunos, professores, famílias, afeta o todo. A saúde de um depende diretamente da saúde dos outros. E essa ideia de ecossistema não surgiu do nada, claro. Ela está apoiada em gigantes da psicologia. Piaget, por exemplo, nos ensinou que o aluno precisa ser ativo, construir o próprio conhecimento. Vygotsky mostrou que a gente aprende com os outros na interação. E Rogers lembrou que um ambiente acolhedor, empático, é a base para o crescimento. Juntos, eles formam um alicerce para uma escola mais humana e muito mais eficaz. Tá, a teoria é fantástica, mas e a prática? Como a gente transforma isso em realidade no dia a dia corrido de uma escola? É exatamente aqui que a gente entra no coração deste material, o plano de ação. O mais legal desse plano é que ele não fica só no campo das ideias. Ele pega esses conceitos grandiosos e transforma num processo que dá para gerenciar, bem estruturado, com fases muito claras, muito lógicas. São 3 fases. Primeiro, o diagnóstico. É como tirar um raio-x da escola para entender de verdade o que ela precisa. Depois, vem o plano de intervenção, onde as ações são desenhadas sob medida para aquela realidade. E, por fim, a avaliação contínua. Porque o plano tem que ser vivo, né? Ele precisa se adaptar para garantir que está funcionando de verdade. Agora, a parte que eu acho mais fascinante do plano é a intervenção. Em vez de focar numa coisa só, num grupo isolado, ela age em 3 frentes ao mesmo tempo. A atuação é nos 3 pilares da comunidade escolar: alunos, professores e famílias. Sabe por quê? Para garantir que a mudança seja profunda, que seja sistêmica e que dure, fortalecendo todo aquele ecossistema que a gente falou antes. Começando pelos alunos, o plano propõe ações bem práticas, como oficinas para desenvolver habilidades sociais, rodas de conversa sobre respeito, programas para prevenir o bullying. Não é sobre dar mais matéria, é sobre dar ferramentas para a vida. Para os professores, o segundo pilar, o plano, oferece um apoio real. Formação, estratégias práticas para lidar com a sala de aula, ajuda para identificar as dificuldades dos alunos. O psicólogo vira um parceiro, um mediador entre a teoria e a correria do dia a dia. E, finalmente, as famílias, a terceira frente, que é crucial. O plano busca trazer a família para perto, com palestras, encontros, discussões. O objetivo é fortalecer essa parceria, que é, vamos combinar, fundamental para o sucesso de todo o processo educativo. Certo. Depois de todo esse trabalho integrado, qual é o resultado que se espera? Para onde tudo isso nos leva? A pergunta que o plano nos faz pensar é exatamente essa. Qual é o impacto real, palpável, de se criar um ecossistema escolar mais saudável e mais humanizado? Bom, os resultados esperados são transformadores. A gente está falando de um clima escolar melhor, onde as pessoas se sentem mais seguras e respeitadas. Alunos com mais habilidade para lidar com a vida, com as emoções, menos conflitos, mais motivação para aprender e, claro, uma relação muito mais forte entre a escola e a família.
É uma mudança completa. E para fechar, vamos deixar essa citação da fonte ressoar um pouco. Ela diz que a atuação da psicologia educacional é fundamental para a gente ter um processo educativo mais humanizado e eficaz. A mensagem é cristalina. Cuidar das pessoas dentro da escola não é um desvio do caminho, é o próprio caminho para uma educação de mais qualidade. E isso nos deixa uma reflexão final. E se cada escola fosse vista, antes de tudo, como um lugar para o desenvolvimento humano integral?